Vamos dar início ao nosso estudo bíblico esta manhã, abrindo a nossa Bíblia no livro de Neemias. Alguém sabe depois de que livro é que vem Neemias na Bíblia? Vem depois de Esdras. E já agora, hoje, vamos aprender uma coisa nova, para quem não sabe. E depois de Neemias, o que é que vem? Esther. De facto, historicamente, devia ser ao contrário. Devia ser Esdras, Esther e Neemias. Mas a arrumação dos livros nem sempre obedece a estes critérios. Então nós vamos ler Neemias capítulo 2, quando Neemias, que era copeiro do rei, o rei Artaxerxes, ele comparece na presença do rei. Neemias 2:1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu, está a falar de Neemias, tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: porque está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, está a falar de Jerusalém, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao rei dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Amém? Meus irmãos, nós falamos há 8 dias, fazendo uma pequena introdução a este livro, que nós estamos numa época histórica de Israel que teve acontecimentos muito importantes. Explicamos aos irmãos que a nação de Israel dividiu-se em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já tinha sido assaltado e levado cativo pelos assírios, e agora aconteceu o mesmo, passados alguns anos, aconteceu o mesmo ao reino do sul, Judá. A nação que invadiu Judá era um império temível, era Babilônia, um grande império, uma grande potência. E quando Babilônia invadiu Judá, fê-lo em 3 vagas. Não fez tudo uma vez, mas fê-lo em 3 vagas. E na primeira vaga, nós sabemos que ele levou nobres de Judá. E já explicamos aos irmãos que um dos objetivos do rei de Babilônia era que esses nobres fossem recondicionados, quer dizer, que eles assumissem uma nova mentalidade, que eles deixassem de ser tão judeus e assumissem a mentalidade de Babilônia, sobretudo os mais novos, que estavam mais permeáveis a essa nova mentalidade. Foi o caso de um adolescente que, com alguns amigos, foi cativo para a Babilônia. Esse adolescente, mais tarde, tornar-se-ia um dos grandes profetas, não só do Velho Testamento, mas de todos os tempos. É um profeta que nós, de maneira nenhuma, podemos ignorar. O nome dele é Daniel. Então, o profeta Daniel tem profecias extraordinárias. Mas Daniel não é só um profeta, é também um resistente. Neste sentido, ele não se curvou, ele não se deixou, vamos dizer assim, lavar o cérebro. Não aceitou essa lavagem ao cérebro. E ele permaneceu firme na sua fé. O que é notável, porque era quase uma criança, 12, 14 anos, e no meio de muita gente, de uma pressão enorme que estava sobre ele e sobre os seus amigos, que eram 3 amigos que estão identificados. Então era, de facto, muito complicado, mas nós lemos que ele resistiu, ele não se deixou absorver, engolir
por aquela nova religião, aquela mentalidade de Babilónia. Mas a maior parte dos judeus que foram para a Babilónia, eles adaptaram-se à Babilónia. No entanto, o exílio babilónico, o Senhor tinha revelado a um profeta que duraria apenas, lembram-se quanto tempo? 70 anos. Não é? 70 anos. Era uma espécie de uma disciplina do Senhor para o seu povo. Às vezes os pais castigam o filho e dizem: filho, vais para ali durante 2 horas. Ou, se for muito grave, durante 5 horas. Se de facto for muito, muito grave, vêm então as coisas piores. Quais são? Apanhar uma sova? Não. Tirar-lhe o telemóvel. Isso aí então é uma coisa gravíssima. E o miúdo fica exasperado. Não me tirem o telemóvel. Bom, 70 anos de castigo. Mas passados os 70 anos, Deus operou de uma forma soberana, e é por isso, irmãos, que quando nós lemos estes episódios históricos, às vezes nós achamos um pouco fastidiosos. Mas nós aprendemos muita coisa, e uma delas é que Deus manda na história. É claro que a história ela está desgovernada em muitos aspectos, porque este mundo não é o mundo que Deus destinou no seu propósito inicial. Não é o mesmo. Porque, infelizmente, o homem deu o governo deste mundo a um que não tinha direito, mas conseguiu enganar o mundo, enganar o homem e assumir assim o governo deste mundo. Mas mesmo assim, apesar de tudo, Deus tem sempre uma soberania que Ele exerce nos momentos-chave. Deus fez um pacto com um homem que deu origem ao povo de Israel. Como é que se chamava o homem que deu, podemos dizer assim, é o pai da nação de Israel? Qual é o nome dele? É Abraão. Irmãos, Abraão é uma ilustração extraordinária de muita coisa, e uma delas é da fidelidade do Senhor. O Senhor fez um pacto com Abraão, não esqueceu, Deus não esquece o pacto que Ele faz. Nós podemos esquecer-nos de muita coisa, Deus não se esquece. Então, Deus fez uma promessa a Abraão que tinha várias coisas, não vamos aqui agora derivar para isso. Mas a promessa do Senhor estava de pé. Parecia, imaginem um judeu quando ele vê o povo a ser levado cativo, Jerusalém a ser destruída, o templo que era a coisa mais importante para um judeu, o templo ser também destruído. O que é que ele iria pensar? Provavelmente que Deus tinha anulado o seu concerto, o seu pacto com Abraão, com a nação de Israel. E que agora ia tudo ser diferente, tinha acabado. Mas não é assim, irmãos. Deus fez um pacto com Abraão e ele fez um milagre. É que Judá voltou, os exilados voltaram para a sua terra. Não todos. Aliás, até muito poucos. Eu estive a ver os números, e os números, de facto, são assim um pouco estranhos. Porque da primeira vaga, quando os judeus voltaram para Judá, eles vieram também em 3 vagas. A primeira foi com Zorobabel. E vieram 49.697. Vamos dizer, 50 mil. 50 mil. É um número muito razoável. Depois, passados uns anos, porque aqui o objetivo era reconstruir o templo, e eles conseguiram reconstruir o templo, embora com muitas lutas. Passados uns anos, houve uma segunda vaga de exilados que voltaram para Judá. Desta vez vieram 1.758. Muito menos. Você passou de 50 mil para nem chega a 2 mil. E agora com Neemias vem uma terceira vaga, um número desconhecido, mas que também era um grupo, não era muita gente. O que nos leva a pensar o seguinte, que a grande maioria dos cativos que foram de Judá para a Babilónia, o que é que lhes aconteceu? Foram assimilados. Ficaram lá assimilados. Tornaram-se uma espécie de Babilónia, judeu-babilónios, que é o que muitos cristãos são hoje, os irmãos sabiam? Há muita gente, eu sou cristão, mas é um cristão pagão. É um cristão no sentido que, enfim, não é budista, não é outra coisa qualquer, não é muçulmano, é cristão. Mas cristão de quê? Qual é a mentalidade? Não, cristão de religião. Então, por exemplo, guarda o Natal,
a Páscoa, não sei se mais algumas coisas, o batizado da criança, que é uma coisa sempre que é bonita, uma outra que não é tão bonita, o funeral. E isto define o cristianismo de muita gente. Mas, meus irmãos, isso é apenas uma espécie de invólucro religioso que não tem substância. É um invólucro que não está vazio. O que é que lá está dentro? Qual é a fé que lá está dentro? Qual é o conteúdo de vida que lá está dentro? Se nós perguntássemos no século I, lá em Jerusalém, quando a igreja começou, o que era ser discípulo de Jesus, eles sabiam. Não era guardar o Natal porque não tinham Natal. Não era ir à igreja porque não tinham igrejas. Mas eles sabiam. Era seguir a Jesus. Era ser como Jesus. Era não se curvar perante os valores deste mundo, do dinheiro, do egoísmo, da injustiça, do pecado, mas viver uma vida nova. Eles sabiam. E hoje nós também temos de saber. É claro que Babilónia quer nos condicionar, quer nos mudar a nossa mente, porque ter uma religião não faz mal a ninguém. Mas quando nós somos discípulos de Jesus, aí a guerra começa. A guerra começa. Então, foram poucos aqueles que voltaram. Os outros ficaram por lá a viver a sua vida. Meus irmãos, e agora nós vamos então avançar, porque houve 3 vagas de regresso. Como eu disse, a primeira com Zorobabel, depois com Esdras, e agora a terceira, apenas uns 12 anos depois de Esdras, vem Neemias. Em primeiro lugar, quem era Neemias? Nós lemos aqui, irmãos, no capítulo 2, que Neemias, ele tinha uma função muito especial. Ele era o copeiro do rei. O que é que quer dizer isto, ser o copeiro do rei? Não é aquele que lavava os copos, não. Nem é aquele que cuidava dos copos e lhes dava lustro. O que era o copeiro? Era aquele que servia ao rei o seu vinho. E os irmãos sabem, provavelmente, que, não só naquele tempo, mas ao longo dos séculos, um dos grandes perigos que espreitava os monarcas, os reis, etc., era serem envenenados. Todos sabem isso, não é? Aliás, há inúmeros casos de pessoas, de reis, sobretudo, imperadores, e até papas, que foram envenenados. Por isso, a pessoa que vigiava o vinho e a alimentação do rei tinha de ser uma pessoa de extrema confiança. Então, o copeiro, alguém escreveu o seguinte, que o copeiro era uma pessoa em quem o rei tinha mais confiança do que no chefe das Forças Armadas. Ele confiava mais no copeiro do que no general que estava à frente dos exércitos. Tal era a dependência que ele tinha daquele homem com a sua função. Isto para os irmãos compreenderem que Neemias, ele estava numa posição assim muito favorável para fazer um pedido ao rei como ele veio a fazer. Por seu lado, Artaxerxes, ele supõe-se que ele é o rei que teve ainda como mãe adotiva a rainha Ester. Portanto, ele conheceu também e de alguma maneira foi influenciado pela rainha Ester. Então nós lemos aqui, irmãos, e agora vamos voltar ao nosso texto, espero que os irmãos tenham as vossas Bíblias ainda abertas, capítulo 2, e nós lemos que Neemias tomou o vinho e o deu ao rei, mas ele estava triste. Porquê é que ele estava triste? Porque ele tinha ouvido falar que tinha acontecido, e algumas pessoas supõem que, embora não haja uma certeza absoluta, algum tempo antes, alguns meses antes, tinha havido uma espécie, um assalto, um roubo em Jerusalém e tinham ainda piorado a situação da cidade. A cidade já estava com os muros destruídos, mas a situação estava ainda mais grave. Então, o grande drama era que Jerusalém era uma cidade sem muros. E como nós explicamos já há 8 dias, uma cidade sem muros é uma cidade na qual ninguém quereria viver. Imaginem os irmãos viverem numa casa com uma porta que os irmãos não podem fechar. Ou até sem porta, pior ainda.
onde qualquer pessoa pode entrar a qualquer hora do dia. Os irmãos iam viver nessa casa? Só se fossem todos crentes. Só se fossem. Mesmo assim, se houver algum sonâmbulo, era pior. Então, irmãos, Israel, os judeus, eles não iam morar numa cidade onde não havia segurança. Isto implicava que amanhã Jerusalém seria de novo, o templo seria de novo destruído. A cidade tornar-se-ia deserta. E as promessas de Deus parece que iriam ser anuladas. Tudo isto causava uma grande angústia ao coração de Neemias. E agora, aqui um pequeno parênteses. Neemias não podia estar feliz por ter um cargo tão alto junto do rei. Não devia estar contente, sim ou não? Ele ganhava bem? Muito bem. Hoje nós podemos perguntar, não tinha um bom emprego? Tinha. Estava assegurado, o melhor possível, não havia patrão mais alto do que o próprio rei Artaxerxes. Então, porquê é que ele estava triste? Irmãos, e é isso que nós às vezes perguntamos a nós próprios, porque nós temos os nossos empregos, nós temos a nossa vida. E, no entanto, muitas vezes nós estamos tristes. Nós temos uma tristeza no nosso coração. Qual é a tristeza do nosso coração? É que nós sentimos que há muita coisa que está destruída. Querem ver um exemplo? Há muitos familiares nossos que não conhecem Jesus nem a vida eterna. Não conhecem. Confundem, chamam-nos uma seita, chamam-nos isto e aquilo. Não sabem quem é Jesus. Confundem Jesus com o menino Jesus, com o Pai Natal, aquelas lendas. Não sabem quem é Jesus. Na nossa própria casa nós temos essas situações. Os nossos amigos. E neste mundo, nós vemos este mundo tão longe de Deus, que acredita mais facilmente que tudo, a Terra nasceu, o universo nasceu por um acaso. Acredita mais facilmente nessa tolice. Como é que é possível isto tudo tão ordenado, tão medido, tão calculado ao milímetro? Ou até uma pequena célula nossa que tem milhões de informações. E não, isto tudo veio do acaso. E há pessoas que acreditam nisso porque não querem acreditar que Deus criou. Não querem, preferem acreditar nas maiores loucuras. Porque não querem acreditar em Deus e, sobretudo, que Deus criou todas as coisas. E nós ficamos tristes com isto. Ficamos angustiados às vezes, quando vemos essa situação. Neemias tinha tudo, digamos assim, materialmente, ele tinha tudo para ser feliz, mas ele estava triste, por causa da obra de Deus. Porque às vezes nós pensamos em Deus como alguém que nos pode ajudar a viver melhor a nossa vida. Irmãos, não é isso. Não é isso. Se nós queremos de facto ser felizes, nós temos de ir muito mais longe, nós temos de lutar pelo reino dele. Trabalhar pelo reino dele. Se nós não entendemos isto, nós não entendemos ainda o Evangelho. E a nossa vida presente? O Senhor vai abençoar. O Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós começamos a buscar a Deus por causa desta vida, o apóstolo Paulo diz assim, somos as mais miseráveis das criaturas. Então, Neemias, ele era um servo de Deus a sério, não é? Ele estava triste, não por causa dele, mas ele vai explicar ao rei. E o rei viu que Neemias devia ser um homem agradável, um homem bem disposto, como os servos de Deus são, não é? Nós não temos razões para andarmos macambúzios. Não é? Uma pessoa com uma cara assim, de 1,5 m, eu sou um servo de Deus, tenho que andar aqui com esta cara. Não, nós somos pessoas alegres, bem dispostas. E por isso o rei estranhou e disse, Neemias, o que é que se passa? Por que é que tu estás triste, Neemias? Pois não estás doente. Eu sei que tu não estás doente. Por que é que tu estás triste? E o rei disse, eu sei, isso é tristeza de coração. É alguma coisa que tens no teu coração que te preocupa. Estão a ver a intimidade, a amizade até que havia entre Artaxerxes e Neemias. E naquele momento, Neemias, ele desabafou com o rei. No versículo 3. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada.
e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então ele explicou que o motivo era Jerusalém, era a cidade dele. O que talvez para Artaxerxes fosse uma coisa assim sem grande importância, mas ele viu como aquilo era tão importante para o seu amigo Neemias. E no versículo 4 nós lemos uma coisa extraordinária. O rei dirige a um filho de Abraão. Neemias era um filho de Abraão, de facto, por raça, mas também pela fé. Porque ele tinha fé, ele era um homem fiel a Deus. Então, o rei, aquele que tinha todo o poder, é como se ele se curvasse perante Deus. Ao fazer esta pergunta, é o poder de Deus que está a agir na história. Os irmãos estão a ver a soberania de Deus em todas as coisas. E aquele rei, sem saber que ele estava a ser usado por Deus, ele faz esta pergunta a Neemias: que me pedes agora? E nós lemos que Neemias, ele orou. Então, ele orou, porque orar não é repetir palavras. Ele não pediu licença ao rei, só um instantezinho, vou ali rezar um Pai Nosso. Não. Orar é algo que vem do nosso coração, falar com Deus. Ele orou e disse: ó Deus, ajuda-me. Este é um momento crucial, ajuda-me. E enquanto orava, ele abriu a boca e falou. E nós lemos no versículo 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, reparem a sabedoria, não é, do pedido dele. Peço-te o quê? Que me envies ajudar. Ele podia dizer: se tu me desse um aumentozinho do meu ordenado, ficava mais satisfeitinho, ia para casa melhor. Não foi isso que ele pediu. Se eu me desse uma casa de campo para ir passar umas férias. Não foi isso que ele pediu. Ele pediu o quê? Em favor, repito, do reino, da obra de Deus. Irmãos, e é isso que o Senhor nos quer despertar. Todos nós temos necessidades materiais, e é como alguém diz, o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda, não é? Está certo, ter algum dinheiro, ter o suficiente, se é necessário, ter saúde, etc. Mas, se nós não tivermos o reino no nosso coração, nós não vamos sentir isto que Neemias sentiu, não é? Então, nós olhamos para o nosso país que é tão bonito, tão bom, um povo tão bom, mas o que é que nós vemos? Relativamente a Deus, incredulidade, superstição. As pessoas tanto adoram a Deus como adoram a Maria, que era uma mulher encantadora, porque ela era uma virgem quando ela concebeu Jesus, mas ela não é deusa, ela não é mediadora. Ela, se pudesse voltar dos mortos, que não pode, ela diria: vocês estão a orar a mim, orem ao meu filho é o Salvador, é o mediador. E outras coisas. As pessoas hoje são capazes de deixar de ter fé em Cristo e têm fé em cristais, nos horóscopos, as vibrações. E, de facto, irmãos, é uma situação muito estranha que nos causa tristeza. E, por isso, neste país, o que é que nós podemos contribuir mais para este país? Todos nós temos aqui engenheiros, temos aqui médicos, temos aqui professores e temos também mecânicos, comerciantes. Na nossa profissão, podemos fazer o melhor. Mas há uma coisa que só nós podemos fazer. Nós, quer dizer, a Igreja de Jesus. Só nós podemos orar assim como Neemias orou. Só nós. Orar por Jerusalém. Orar pela obra do Senhor. Orar pela Igreja viva e fiel. Orar para que muitos conheçam ao Senhor, a Jesus, à vida eterna. Só nós é que podemos fazer isso. E temos de o fazer. E estamos a fazê-lo. E nós lemos, irmãos, que o rei, aqui gerou-se ali talvez um minuto, não é? Em que Artaxerxes viu as implicações do pedido de Neemias. E ele parou um bocadinho e falou com Neemias e disse estas palavras. No versículo 6. Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Já começou a fazer as contas em termos práticos. Graças a Deus. Foi ali, já começou ali, as coisas começaram a mudar neste momento. É claro que ele queria saber quanto duraria a viagem e quando voltaria.
ele queria saber porquê. Porque ele precisava de Neemias, não é? Ele não queria dispensar Neemias, não queria, porque ele não ia arranjar outro igual. Então, ele queria saber quanto tempo é que ia durar aquela viagem. E nós lemos no final do versículo 6, e aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Pronto, irmãos, nós temos de compreender que as coisas aqui funcionavam assim, de cima para baixo. Quem é que estava na pirâmide, no poder, lá em cima? Artaxerxes. Era ele que mandava tudo. Podia haver oposição, como havia lá em Jerusalém, podia não haver dinheiro para reconstruir, podia não haver tropas até para implementar à força esta solução, mas quem estava lá em cima, quem mandava em tudo, era Artaxerxes. O que ele falasse, estava falado. Então, quando Neemias consegue que Artaxerxes ele esteja de acordo com a ida a Jerusalém, meus irmãos, podemos dizer assim, o problema estava resolvido. Quanto tempo demorou? O tempo de uma conversa. Mas nós podemos dizer, demorou o tempo de 70 anos de exílio, o tempo que vinha desde Abraão, 2000 anos antes de Cristo, o pacto que Deus fez com Abraão, os profetas que passaram, e chegou àquele momento crucial, e Deus tinha ali um homem fiel, instrumento nas suas mãos, chamado Neemias. E eu pergunto, nesta hora profética que estamos a viver, Deus tem em nós homens e mulheres fiéis na posição para Ele fazer a sua vontade? Neemias estava no tempo certo, no lugar certo, onde Deus o tinha colocado, ele estava ali. E por isso Deus o usou para que Artaxerxes concordasse em enviá-lo. E a partir daí, meus irmãos, nós lemos no versículo 7, se ao rei parece bem, e Neemias aproveitou, dêem-se-me cartas para os governadores, portanto, se houvesse alguma oposição por parte dos governadores, Neemias tirava uma cartinha assinada com o selo do rei, mal mostrasse o selo do rei, as pessoas fugiam logo todas, assim, não, podes passar, podes ir. Quem é que queria arriscar o pescoço? Ninguém. Para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê, é que já agora, já que Artaxerxes estava tão aberto a sugestões, Neemias continuou e pediu uma coisa, ele pediu agora os recursos materiais, a madeira, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. Quer dizer, Neemias sabia pedir. Hoje nós podemos transportar para nós e podemos dizer assim, feliz a igreja que sabe orar, que sabe pedir, não é? Irmãos, nós temos que pedir. O nosso Artaxerxes hoje é outro, é o nosso Deus poderoso. E se nós lhe pedirmos, Ele vai dar tudo o que nós pedirmos. Porque reparem, não bastava ter a autorização do rei. Muito bem, Neemias chegava a Jerusalém assim, vamos reconstruir. E as pessoas perguntavam, mas Neemias, vamos construir com o quê? Nós não temos material. E era aquele desânimo. Então, Neemias, prevendo isso, ele pediu a Artaxerxes que lhe desse a madeira. E ele foi carregadinho de coisas, levou uma carga pela mão de Artaxerxes. Meus irmãos, é assim que Deus opera, não é? Deus opera. E nós lemos que Neemias, ele partiu para Jerusalém e vamos ver que ele vai iniciar imediatamente os trabalhos da reconstrução dos muros. Eu falei da última vez que os muros eram muito, muito importantes. Os muros, as muralhas, tinham um significado muito profundo e nós vamos depois explorar o significado disso. Eu só queria explicar o seguinte. Quando nós lemos que Neemias foi reconstruir os muros, ele também colocou as portas, porque é evidente que tinha que haver portas. As pessoas tinham de entrar pelas portas na cidade. Então,
muro e porta são duas coisas que nós associamos ao trabalho de Neemias. Muro, proteção, a porta para entrar e sair em segurança. Não era uma brecha que estava ali aberta, não. Era uma porta controlada, que se sabia quem entrava, quem saía, e assim a cidade ficava fechada. Eu queria só fazer aqui uma pequena nota para os irmãos que gostam mais de história, que de facto há 4 portas na cidade de Jerusalém. As primeiras são, digamos, as portas antigas, quando a cidade foi formada, e depois no tempo também de Salomão, e essas portas foram destruídas, os muros foram queimados. Depois nós temos as portas de Neemias. A 2 a 8 nós vamos mostrar aos irmãos o mapa. E depois das portas de Neemias, mais tarde, com as obras que foram feitas, houve um alargamento e então a configuração é um pouco diferente no tempo de Jesus. Porquê? Porque o templo foi embelezado, alargado por Herodes. Foi uma obra muito importante que ampliou muito o templo. Então, as portas do templo de Jesus não são exatamente as mesmas destas que Neemias construiu. E depois ainda nós temos hoje, não sei se aqui alguém já foi a Jerusalém, mas estão lá as portas, estão lá os muros, não exatamente iguais, e também tem portas. Essas portas e essa muralha, esses muros, já são também diferentes, não é? Então, é uma 4ª etapa. Há uma ou duas que são muito, muito conhecidas, a Porta de Damasco, a Porta de Jafa, onde há muito comércio, etc. Quem vai fazer compras conhece estas portas para entrar por lá. Mas depois também um dia nós vamos encontrar uma outra cidade chamada a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém também tem portas, não é? Tem 12 portas. 12 portas. Agora, irmãos, situamos aqui no tempo de Neemias, nós vamos ler no capítulo 3 que ele construiu os muros com 10 portas. Mas mais adiante nós lemos mais 2. Não é muito claro o que são essas 2. Alguém supõe que talvez seja o acesso também ao palácio, etc. O que dá 12. Mas nós vamos centrar a nossa atenção depois no capítulo número 3. Nós vamos centrar-nos nas 10 portas. Então, o que é que Neemias, para resumir, o que é que Neemias vai fazer? Ele vem da Pérsia, agora já não é Babilónia, mas já é Pérsia, com o rei Artaxerxes, vem munido de uma autorização do rei, vem, portanto, legal, traz o selo do rei e traz o material para construir a cidade, para reconstruir os muros da cidade. Agora nós vamos aplicar a nós. Pode ser? Mas nós não estamos a construir nenhuma cidade. Estamos, também estamos. Estamos a fazer a mesma obra do Senhor. Às vezes, a igreja também parece uma cidade destruída. Querem ver? Às vezes a igreja perdeu a fé na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia tornou-se apenas um livro poético. Eu tinha uma amiga minha que me dizia assim: pois como tu sabes, o caminho é estreito. E o caminho era estreito o seguinte: ela estava-se a dar mal com o marido e a vida dela estava a correr mal, e então o caminho era estreito. As pessoas usam estas metáforas bíblicas que não têm nada a ver com a Bíblia. São coisas que nós aplicamos à nossa vida. Então, o cristianismo afastou-se da palavra. Não é possível nós lemos na Bíblia milagres. Não é possível. Não é possível. A Bíblia diz que Israel saiu e atravessou o mar abriu-se. Isso é um mito. Então, é uma maneira de ver o seguinte: Deus só pode operar as coisas que nós achamos que Ele pode operar. Há coisas que são acima. Abrir o mar. Nós até acreditamos que Ele criou o mundo e criou o mar, mas Ele não pode abrir o mar. Porquê? Nós é que decidimos. Não pode. Pronto, então isso o que é? É um mito, é uma lenda. Queima a Bíblia, fora com a Bíblia. Jesus operou milagres, também não pode. Não é que naquele tempo
as pessoas não tinham medicina, então eles achavam, mas Jesus, sendo o Filho de Deus, ele não podia curar? Porquê? Então, em muitos casos, a Igreja veio e perdeu a Bíblia, perdeu a fé. A Igreja perdeu muita coisa, mesmo no meio evangélico, há muitos que não creem que hoje o Espírito Santo opera certas coisas, por exemplo, os dons espirituais. Não é possível, isso era só no tempo da Igreja primitiva. E hoje? Não, hoje Deus já não opera. Irmãos, e a cidade começa a ficar... É muito difícil. Mas depois vem uma coisa pior ainda, é que os muros são destruídos. Quer dizer, entre igreja e mundo, não há separação. Mundo e igreja, mundo, é tudo igual. Não há grande diferença. Eu sou discípulo de Jesus, sou servo de Deus, mas vivo como os outros vivem, os outros também vivem, é tudo igual. Temos de ser, hoje nós não podemos ser como no passado, temos de ser mais atuais, temos de atualizar a Bíblia, afinal de contas, Deus, ele talvez ficasse desatualizado, temos que o ajudar a modernizar-se. Meus irmãos, e é isso que mata a obra de Deus, que destrói a obra de Deus. E nós precisamos de reconstruir. Eu lembro que quando nós começamos, o Senhor nos chamou para esta igreja, o Senhor falava connosco assim, quase todos os dias, palavras como em Ageu, assim, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. No dia seguinte, trazei a madeira, edificai a casa, não olheis para vós, mas olhai para mim. E nós começamos a entender que o Senhor queria fazer uma reconstrução. E graças a Deus, o Senhor tem operado isso para a glória do nome dEle. Não por nossa capacidade, pelo contrário, nós só atrapalhamos. Mas o Senhor lá nos foi ultrapassando e foi fazendo a sua obra, está a fazer a sua obra. Então, nós também estamos como Neemias, queremos a cidade feita, queremos a obra do Senhor estabelecida, mas precisamos de alguém que nos dá autoridade com um selo. Quem é aquele que tem um selo de autoridade? É o nosso Deus, não é? O selo da sua autoridade. Nós não podemos fazer a obra de Deus por impulso, não é? Às vezes nós vemos que há irmãos que dizem, eu estou cansado de ir à igreja, vou começar uma igreja na minha casa. Muito bem, até pode, sozinho. Agora a pergunta é, mas tem as cartas e o selo de Artaxerxes? Tem? A autoridade do Senhor? Não tem? Então, meu amigo, olha, felicidades, mas vai ser muito, muito complicado. Porque quando a oposição vier, quando eles não quiserem deixar passar, vai mostrar o quê? O seu nome? Não dá. Neemias mostrava o nome de Artaxerxes. Irmãos, nós só podemos fazer as coisas se o Senhor nos chamar e nos der autoridade. Se Ele não nos der autoridade, mais vale ir para casa ver telenovela. Para quem gosta. Então, irmãos, Neemias, ele estava a realizar uma obra, sabendo que o Senhor o tinha investido, através de Artaxerxes, e o selo estava na sua mão, e o material, a madeira. Qual é a nossa madeira hoje? São as vidas humanas, somos nós somos a madeira que o Senhor vai usando. Então, hoje, nós temos aqui, muitos irmãos são madeira, nós temos noutras igrejas, madeira diferente. Cada um de nós é útil para alguma coisa. O Senhor dá-nos dons, ministérios, serviços. Quando alguém entra na igreja, já sabemos que aquela pessoa, ela vai ter uma instrumentalidade. O Senhor tem um plano para ela e Deus vai usar para construir a sua casa, não é? Para edificar a sua casa. Amém, irmãos? Os irmãos estão a acompanhar esta analogia? Muito bem. Nós não estamos só a fazer história, estamos também a aplicar à nossa vida. Bom, ele foi, e quando Neemias foi, o que é que ele encontrou? Tudo facilidades. Não. Ele encontrou muita oposição. É uma oposição que nós temos sempre de contar, entendendo o seguinte: a nossa oposição, aqueles que se opõem à obra de Deus, não são pessoas neste sentido que nós não temos que aborrecer pessoas. Eu tenho lá no emprego uma pessoa que se opõe quando eu falo
de Jesus, quando eu falo de fé, essa pessoa opõe-se a mim, mas eu já orei para que a mão de Deus se estenda sobre ele. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Porque não é a pessoa, é o Espírito que está na pessoa. Então Deus ama as pessoas todas. E nós temos de amar a todos. Agora, algumas são instrumento de oposição. Qual é a oposição quando nós queremos começar a fazer a obra do Senhor? Bom, nós vemos aqui Sanbalat, Tobias e outros. Eles começaram a insultar, ridicularizar. Alguém aqui já passou isso? Hã? Ameaçar. E depois, com mais violência, fazer sabotagens para impedir que a obra do Senhor fosse feita. Meus irmãos, olha, irmãos, se o irmão está a sofrer alguma coisa por amor a Jesus, o que é que o irmão deve fazer? Deve ficar espantado. Porque isto nunca aconteceu no passado. Não, acontece sempre. Sempre. O próprio Senhor disse que nós, se fôssemos perseguidos por amor a Ele, não é por sermos mais gente, não é por sermos pessoas intriguistas, lá no emprego, chegamos sempre atrasados, depois dizemos, no emprego estão-se a virar contra mim, mas eu já orei a Jesus. Não, o irmão tem que mudar de vida, tem que chegar a horas, deixar essa língua comprida para trás e ser bom funcionário. Agora, se nós estamos a ser perseguidos por causa de Jesus e do seu Evangelho, o que é que Jesus disse? Bem-aventurados sois. O que é que quer dizer bem-aventurado? Alguém sabe? Feliz, abençoados. Então, se nós formos perseguidos por causa disso, não há problema. Alguém aqui já foi insultado? Não levanta o braço. Alguém aqui já foi insultado por vir à igreja? Eu duvido. Ridicularizado, já foi? Já. Eu já fui várias vezes. Não gostei nada. Não é porque eu não gosto, eu estava assim quase a abrir a boca e dizer umas coisas, mas depois lembrei-me que era bem-aventurado e disse, Senhor, se tu chamas a isto de ser bem-aventurado, então pronto. Ridicularizado. Ameaçado. Alguém foi aqui ameaçado? Duvido muito. Se fores isto, tal, alguns do passado, o meu avô, que já está na presença do Senhor, ele foi ameaçado, inclusive fizeram esperas ali para o norte, com um bando de gente com caçadeiras e tudo. Ele teve que fazer lá uns desvios. Aí sim. Os nossos irmãos da Ucrânia têm experiências, os seus familiares, foram presos. Aí sim, aí já é uma coisa mais séria, não é? Mais séria. Conheci um pastor que mora perto de Moscovo, passou 14 anos numa cadeia. 14 anos. E ele disse-me a mim e a outros pastores que fomos visitá-lo, um homem já muito idoso, ele dizia, mas eu continuei a ser pastor da minha igreja. Disse, não é possível. Como é que o irmão fazia? Fazia o seguinte, a minha mulher vinha-me ver e eu passava-lhe uns papéis que eram as mensagens semanais para a igreja. Disse, não acredito. Ele escrevia, os guardas viam que era para a mulher, pensavam que era uma carta de amor, não é? Era a pregação para a igreja. E ele foi pastor assim, sem desanimar. Irmãos, é isso mesmo. Quem quer servir a Jesus tem de ser valente. Agora, se o irmão tem medo de falar de Jesus, convidar para ir a um culto, convidar para ir à sua casa, não tem medo disso. O que é que vão dizer lá no emprego? O irmão tem medo? Como é que se diz cá em Portugal? Quem tem medo? Diz para comprar um cão, não é? Mas neste caso é o seguinte, falta fé. Falta medo de quê? Vergonha de Jesus, vergonha de falar de Jesus. Nós somos uma igreja que não pede dinheiro. Nós não pedimos dinheiro. Não prometemos aquelas charlatanices que quem vier é curado da caspa e não sei o quê. Nós não fazemos isso. Nós pregamos Jesus, salvação, vida eterna, de graça, amor. Nós temos que nos envergonhar de quê, irmãos? Então, nós temos de saber que temos de ultrapassar estes medos, as ameaças, sabotagens. Às vezes nós temos. Nós abrimos uma igreja aqui perto do Porto, marcamos a inauguração, a igreja cheia de gente. Estivemos nas ruas, distribuir panfletos, publicidade. No dia da inauguração, sabem o que aconteceu? Cortaram-nos a luz.
E nós ficamos sem luz para o microfone, sem luz para os instrumentos, sem luz para... E nós ficamos assim, e agora? O vizinho de cima viu o nosso aperto e disse, não se preocupem, eu tenho aqui um cabo, passou o cabo e eram os irmãos todos afogueados, tudo aflito, a passar o cabo, vai por ali, por lá e tal. E ligaram e funcionou. Sabem quem é que nos tinha cortado a luz? A companhia daquela área, eu vou dizer uma coisa, desculpem, cujo chefe era um padre. Não quero ofender ninguém, não é? Era um senhor prior lá que arranjou maneira de cortar a luz. Mais tarde nós soubemos. Então, irmãos, de facto, de vez em quando nós temos estas sabotagens, mas não é nada de grave. Imagina se entrava aí a GNR por aqui dentro a proibir-nos. Era um pouco mais aborrecido, não é? Se levava preso o pastor Humberto, porque eu sou só irmão, não é? Levava preso o pastor Humberto. Eu dizia lá, Humberto, não se preocupe que eu vou visitá-lo. Agora, a outros irmãos, aí já era um bocadinho mais aborrecido. Mas, meus irmãos, é o seguinte, nós temos de estar preparados. Nós vamos ter oposição. Agora a boa notícia, mas Jesus está connosco. Pronto. Eu acho que é um bom momento para nós terminarmos, não é? Oposição, sim, mas se nós orarmos, nós vamos ter vitória.